Salve minha nação rubro-negra, aquele abraço para você conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, o panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. Trazendo aqui um vídeo de pós-jogo dessa vitória rubro-negra diante da equipe da Chapecoense, e a gente vai fazer uma análise rápida do que foi esse Vitória 1, Chapecoense 0 na visão do Guma Guedes, tá? Mas eu quero que você depois deixe a sua opinião, deixe aí a sua visão deste duelo contra os catarinenses, duelo esse que foi vencido pelo Vitória, e o Vitória terminou o primeiro turno na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas antes, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, não se esqueça de deixar o like, tá? A primeira coisa a você fazer aí é deixar o like para fortalecer o canal, entregar esse conteúdo a outros torcedores do Vitória. E se você, por acaso, ainda não tinha conhecido o Panorama Rubro-Negro, é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Ative o sino, se inscreva, né? Ative o sino para receber as notificações de novos conteúdos e venha acompanhar aqui o PRN com transmissões diárias de segunda a sexta a partir das 7 horas da manhã, tá bom? Então, vamos lá para a minha visão sobre esse jogo contra a Chapecoense. O técnico Léo Condé usou aquele mesmo esquema que ele utilizou nas últimas 2 partidas, na verdade já são 3 partidas seguidas, contra contra Novo Horizontino, contra o Sport e agora contra a equipe da Chapecoense, um esquema com 3 zagueiros que muita gente contesta, muita gente reclama, muita gente insiste em dizer que o esquema com 3 zagueiros é um esquema de retranca, que um esquema com 2, 3 volantes é um esquema de retranca. Não adianta a gente ficar aqui batendo nessa mesma tecla sempre, porque é aquilo que eu sempre falo, não adianta você querer explicar algo a alguém que não quer entender, tá? A gente já falou deste assunto várias vezes, não significa que um treinador que entre com a formação com 3 zagueiros, que ele entre com o time retrancado. Não significa que um treinador que entre com 3 volantes, que o time esteja retrancado. Não significa que um time que entre ou um treinador que escolha uma formação com 3, 4 atacantes, que o time será ofensivo. Isso vai depender do jogo, vai depender da dinâmica do jogo, de como os times, né, no caso do Vitória com seu adversário, vai se comportar durante os 90 minutos mais os acréscimos. Então, eu vi um Vitória com um time que realmente estava ali forte na marcação, mas que começou buscando interagir ali com os seus atacantes e tentando penetrar na área da Chapecoense, só que o Vitória não conseguia. E não conseguia por quê, Guma Guedes? Porque a Chapecoense também veio fechadinha. A Chapecoense veio com 3 zagueiros, com a proposta de segurar o resultado e sair nos contra-ataques. E foi assim que a Chapecoense criou as suas oportunidades de gol neste duelo contra o Vitória. Ou nos contra-ataques rápidos, ou então em falhas individuais do Vitória, como aconteceu no finalzinho do jogo com o Railan, que o Railan acabou fazendo ali dando um passe errado, e o jogador da Chapecoense acabou roubando a bola e por pouco não marcou o gol. Ele chegou a driblar o Lucas Arcanjo, mas acabou perdendo ali o tempo da bola, não digo nem que ele chegou a perder o ângulo, ele perdeu mesmo o tempo da bola e acabou chutando para sorte do Vitória, para sorte de Lucas Arcanjo, ele acabou chutando para fora, e o Vitória depois conseguiu marcar com o Léo Gamalho, tá? Um gol da superação, um gol da fé, um gol que emocionou muita gente no Barradão. O Léo Gamalho é um jogador já de 37 anos, não precisa provar mais nada para ninguém, mas mesmo assim, algumas pessoas insistem. Eu acho que a crítica, todo mundo faz crítica, né? A qualquer jogador, não tá dando certo, tem que mudar, tem que dar oportunidade a outros, mas a forma como as pessoas tratam, né? Principalmente o Léo Gamalho, por conta de tudo que ele passou, Guma, mas não é porque ele passou por esse problema que a gente vai ficar passando a mão na cabeça. Beleza, mas não tratar da forma como algumas pessoas tratam, né? Eu vi um cidadão agora há pouco escrevendo o nome de Léo Gamalho de uma forma pejorativa, né? Eu acho que isso é muito cruel,
né? Ah, mas eles não pensam quando colocam um clube uma coisa não tem nada quando colocam um clube na justiça. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente não pode querer justificar um erro com o outro, tá? Aí depois tem gente que reclama quando o jogador acaba quando toma esse tipo de decisão, né, de processar o clube, que é perfeitamente normal, ele está no direito dele, se ele se sente prejudicado, tem que colocar sim na justiça. Então, infelizmente o ser humano é assim, o ser humano é cruel, né? O ser humano, quando dá para pegar o outro ali para poder humilhar, para poder detonar, ele detona. Mas eu não vim aqui para falar disso, eu vim para falar do jogo, né? O Léo Gamalho apareceu bem, fez um gol de centroavante, um gol de homem de área, tá? Subiu com o zagueiro, cabeceou forte, sem chance para o goleiro. O Matheus Gonçalves deu uma bela assistência, numa belíssima jogada que, inclusive, começou lá com o Dudu. O Dudu, que depois deu para o Mateuzinho, trocou um passe ali no meio campo, uma bela troca de passe com o Léo Gamalho, e depois o Mateuzinho encontrou o Matheus Gonçalves ali pela direita, que foi ali na quina da grande área, ali próximo ali da quina da grande área, fez um belo cruzamento do Gamalho, que subiu bem e testou para o fundo das redes do goleiro da Chapecoense, que nada pôde fazer. Tava fazendo uma cera da zorra, eu achei 5 minutos pouco, mas esses 5 minutos apenas de acréscimo premiou, né, o Vitória, que estava sendo prejudicado com essa cera do goleiro da equipe da Chapecoense. Em suma, tivemos ali um resultado excelente, Vitória venceu, né? Com o Lucas Arcanjo não apareceu muito, não teve muitas chances ali dos jogadores adversários, do time, do ataque adversário. O Railan muito mal na partida, tá? O trio de zagueiros, o Camutanga e o Wagner Leonardo, sem comentários, né? Perfeitos. O Ian Souto se atrapalhou um pouco, errou alguns passes ali no início do jogo, depois, né, tomou conta do jogo, inclusive ajudando ali na lateral direita, apoiando o ataque do Vitória em alguns momentos, né? E o Felipe Vieira, que se machucou no primeiro tempo, acabou saindo, então não tem nem muito o que falar desse jogador. O Marcelo, que entrou no lugar do Felipe, o Marcelo acabou não aparecendo muito, só que assim, o torcedor tem reclamado bastante do Marcelo, não apenas do Marcelo, mas como as laterais do Vitória como um todo, porque as laterais não têm apoiado. O Railan até que começou a apoiar no início do ano, mas depois caiu de produção. No meio campo aí vem o Dudu, impecável, para mim foi um dos principais nomes do jogo contra a Chapecoense, ao lado do Wagner Leonardo, que também matou a pau, né? Dudu com o GG não apareceu muito, depois foi substituído pelo Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade entrou, mas não deu tempo para mostrar muita coisa, não interferiu nada ali com relação ao resultado. Fez aqui o feijãozinho com arroz dele, mas acredito que o Rodrigo Andrade deve ser titular nesse time. Eu não sei se no próximo jogo contra a Ponte Preta, se o Léo Condé vai manter o mesmo time, o mesmo meio campo, porque o Dudu foi muito bem nesta partida. E aí vem o Wellington Nen, né, fazendo ali como se fosse um terceiro homem de meio campo. O Wellington Nen, que é atacante, o Wellington Nen não foi bem. Eu não entendi, eu confesso que eu não entendi a substituição dele logo no início, no intervalo do jogo, porque eu disse, não, o Wellington Nen pode vir no segundo tempo e fazer a diferença, mudar ali numa conversa, mas não, ele veio logo com o Mateuzinho, tirou o Wellington Nen, colocou o Mateuzinho para jogar ali, fazer aquela função do meio campo. O Mateuzinho às vezes aparecendo ali pela direita, mas apareceu mais pelo meio campo. Mateuzinho muito bem na partida, inclusive a jogada do gol teve a participação do Mateuzinho. O Matheus Gonçalves não precisa nem falar, né, porque é um jogador que se destacou em todas as partidas que ele atuou. Apenas na primeira ele jogou bem ali os primeiros minutos, depois sumiu, né? Mas nesses últimos jogos contra o Sport e contra a equipe da Chapecoense, o Matheus Gonçalves apareceu muito, mas muito bem mesmo. O Oswaldo saiu, acabou se machucando. O Oswaldo também não vem apresentando a mesma performance do início da temporada. E o Léo Gamalho entrou no lugar dele. O Léo Gamalho, né, deu uma segurada no jogo, buscou o gol, teve a oportunidade, quase faz um gol ali dentro da área, só que a bicicleta não pegou de jeito. E o Léo Gamalho foi decisivo, fez um gol de homem de área, um gol
de centroavante. O Zé Hugo depois entrou no segundo tempo, mas também não apareceu muito, não tem muito ali o que a gente questionar. Então essa foi a minha análise do jogo contra a Chapecoense. Não foi um jogo, mais uma vez, não foi um jogo de encher os olhos, mas foi um jogo efetivo, onde o Vitória deu sorte, né? Porque a Chapecoense chegou em algumas oportunidades, mas a Chapecoense pecava ali na qualidade de finalização. E o Vitória acabou tendo uma oportunidade com o Léo Gamalho. O Léo Gamalho empurrou para o fundo das redes e garantiu os 3 pontos e a liderança nesse final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Valeu? Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários aí também, dizendo o que é que você achou desta partida. Coloque aí nos comentários. E eu quero que você faça, torcedor, uma lista aí com todos os jogadores que atuaram. De 0 a 10, coloque uma nota para cada jogador. Os 11 titulares e depois os 5 que entraram no decorrer da partida, tá bom? Se você acompanhou até agora, não se esqueça de deixar um like. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações de novos conteúdos. Valeu? Grande abraço a todos, um beijo no coração e até o próximo vídeo.